Como que é uma perícia odontológica na prática? É isso que eu quero saber. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a doutora Ana, sou perita, sou dentista e agora nesse vídeo eu vou te falar como que é uma perícia odontológica na prática. Porque eu sei, a gente cadastra no banco de peritos, é nomeado, envia tudo que precisa, mas no dia bate a dúvida, o que eu preciso fazer, o que eu falo, o que eu tenho que olhar, meu Deus, como que eu importo? E se eles me fizerem perguntas, será que eu tenho que ir lá falar com o juiz pessoalmente? Vai ter uma audiência, vou ter que participar dessa audiência? Meu Deus do céu, são muitas perguntas e estamos aqui hoje para esclarecer alguma delas. Primeiro, se você foi nomeado, calma, fica tranquilo, você vai receber o acesso ao processo. Então você vai lá, vai acessar o processo e vai ler. Já vai ter lá uma petição inicial e uma contestação e uma decisão do juiz, que foi quando você foi nomeado. Então com isso você já consegue entender todo o processo, se aquele processo é da sua área de expertise ou se você realmente não está entendendo nada. E quando você for nomeado no processo, você precisa ver esses detalhes aqui. Ele não pode aceitar a nomeação se ele for parte do processo de alguma forma, se ele já tiver atuado como assistente técnico ou prestado depoimento como testemunha no processo, se ele tiver algum cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha direta ou linha colateral até terceiro grau, postulando no processo ou entidades da quais eles façam parte do seu quadro societário ou direção. Se tiver interesse direto ou indireto, mediato ou imediato, por si ou seu cônjuge ou parente consanguíneo em linha direta ou linha colateral, se exercer cargo ou função incompatível com a atividade de perito judicial, se tiver mantido nos últimos 5 anos ou mantenha com alguma das partes dos seus procuradores relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado, se tiver atuado pessoalmente como advogado de uma das partes ou de algum dos seus procuradores, e outras coisinhas mais. E por que disso? Porque o perito, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser parcial nem para a parte autora, nem para a parte réu. E para que o perito seja imparcial, a gente tem que cumprir essas normas aqui do Código do Processo Civil, que são as mesmas normas que regem o juiz do caso. Beleza, então vamos lá. Você foi nomeado, você viu que você tem capacidade técnica naquela área, você não tem motivo nenhum de suspeição. Próximo passo, você vai aceitar o encargo e enviar a sua proposta de honorários caso o juiz não tenha majorado ainda. Enviou sua proposta de honorários, foi aceita pela parte ou pelo juiz, você vai fazer o quê? Agendar a sua perícia odontológica. Então você precisa peticionar informando a data e o local que vai ser realizada a prova, ou seja, que vai ser realizada a perícia, e isso com um prazo de antecedência para que as partes sejam informadas, assim como os assistentes técnicos. Tá, aí no dia da perícia, o que você faz? Primeira coisa, não pode ter, em hipótese alguma, atrasos. Então, se você marcou às 9 horas deve iniciar a sua produção de prova, a sua avaliação pericial. Mas não pode ter nenhum tipo de atraso por você, perito, da sua parte, não. Se houver algum atraso, que seja de alguma das partes com tolerância máxima que você permitir. Porque naquele momento, a autoridade, aquele recinto é você. Você está trabalhando em prol da justiça. E quem que deve estar presente no dia da perícia? Com obrigatoriedade, o autor ou autora, pois é ele que você vai realizar a avaliação pericial odontológica, os assistentes técnicos que tem que acompanhar, então se tiver um assistente técnico, ele tem que acompanhar toda a sua perícia odontológica, e se necessário for, os advogados da parte. Familiar, mãe, pai, tio, avó, periquito, cachorro? Não. Salvo se peticionado pelo advogado antes, explicando a necessidade de alguém dessas partes estar presente na perícia. E como que é a perícia de fato? Vamos lá, a perícia não tem um juiz ali, os advogados geralmente eles não vão, e quando vão eles ficam na sala de espera, eles nem entram. Você vai fazer a sua anamnese de acordo com o processo. Você já vai fazendo as perguntas, como você já leu o processo, você já tem os quesitos em mão, você já sabe exatamente aquilo que o juiz quer saber. Então, você vai direcionar a sua perícia para aquilo. Depois que você fizer a sua anamnese completa, entender o caso, fazer as perguntas, você vai colocar a pessoa na sua cadeira odontológica e vai fazer a sua avaliação clínica. Eu costumo fazer uma avaliação completa da boca, porque por mais que seja por conta de um dente que fraturou,
A gente sabe que nós somos um ser completo, então uma coisa influencia a outra. Então a minha recomendação é, por mais que seja por conta de um implante que não se integrou, faça a avaliação completa da boca, pois isso é importante. Você pode, se quiser, solicitar as radiografias ali, ou mesmo já ter solicitado antes, porque aí o autor já vai levar as radiografias prontas para você no dia da perícia, ou pode realizá-las ali mesmo. A mesma coisa de fotografias, para quê? Para que você consiga embasar o seu laudo. Terminou a avaliação clínica, se você não tiver nenhuma pergunta e se os assistentes técnicos também não tiverem nenhuma observação, a sua perícia odontológica naquele dia já terá finalizado. O próximo passo será escrever o laudo. E para escrever o laudo, você pode escrevê-lo de qualquer lugar, tanto no seu consultório quanto no conforto da sua casa. A estrutura do laudo pericial vai ficar para um outro vídeo, pois ele merece um vídeo só para ele. E se vocês já quiserem que a gente coloque aí na frente, comenta aqui que a gente já grava e já solta mais rápido. Depois que você escrever o seu laudo pericial, você vai enviar esse laudo para o juiz e o juiz ele vai ler tanto ele quanto os advogados da parte. E aí pode ser que o seu laudo seja aceito pelas partes, pode ser que seja necessário respostas complementares de alguma dúvida que pode ter ficado, ou pode ser que o seu laudo seja contestado, que é o que a gente chama de impugnação do laudo pericial, que é a dor, né, de todo perito ter o seu laudo impugnado. Se o seu laudo for impugnado, você precisa responder a essa impugnação de acordo com a impugnação que foi feita. Se for solicitado novos esclarecimentos, você precisa esclarecer. E se o juiz entender que o seu laudo já foi o suficiente às partes aceitarem, o seu trabalho naquele processo está concluído. Ou seja, o seu trabalho vai acabar quando todas as dúvidas forem esclarecidas e o juiz conseguir, com base no seu laudo, emitir a decisão dele. Você vê que não tem segredo, é um processo que ele tem, né? Ele tem uma linha contínua, ele tem um passo a passo a ser seguido. Você só tem que entender um pouquinho dos trâmites judiciais, não se desesperar. E caso você já esteja nomeado, esteja perdido, não se preocupe, eu estou aqui justamente para isso. Me chama aqui no meu WhatsApp, me chama aqui no direct, me manda uma mensagem que será um prazer te auxiliar no seu laudo pericial. Eu sei que o primeiro laudo, ele é um pouco confuso, a gente é dentista, a gente não é advogado, a gente não entende muito desses trâmites judiciais, mas você vai ver que depois que eu pegar na sua mão e te auxiliar no seu primeiro laudo pericial, você vai conseguir fazer os outros com muita tranquilidade. Se precisar de mim, eu tô aqui. Seja bem-vindo do lado de cá, perito.